Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou explicar uma coisa que já me pediram para explicar aqui no canal, mas é um negócio que eu acho meio chatinho até para eu entender também, mas eu vou explicar aqui do meu jeito, vamos ver se vocês vão conseguir entender. O que é comprimento de onda? Como eu estou falando sobre rádio, aí nas aulas anteriores eu estava falando sobre rádio AM, FM, aquele multifaixas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre comprimento de onda. Em primeiro lugar, o que é onda? Uma onda é uma forma de energia variável que viaja pelo espaço, seja aqui dentro da Terra ou no espaço sideral, por exemplo. Ondas podem ser ondas de luz, podem ser ondas de raios gama, X, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV, ou seja, uma forma de energia variável que viaja pelo espaço. No caso do rádio especificamente, o sinal de radiofrequência, é transformado em ondas eletromagnéticas. Essas ondas viajam pelo espaço, viajam aqui pela Terra, por exemplo. No seu rádio tem uma antena. O que a antena faz? Ela transforma essas ondas, esse tipo de energia, novamente em corrente elétrica, que é o sinal de rádio. Então, o sinal de rádio é transformado em ondas, as ondas são transformadas novamente em sinal de rádio pela antena do aparelho, tá? Como as ondas são energias variáveis, elas começam no zero, chegam no valor máximo positivo, volta para zero, muda de sentido, atinge o valor máximo negativo, volta para zero. Então quer dizer que ela varia, as ondas variam, tá, pessoal? Isso aqui, essa variação completa de uma onda é um ciclo. Onda tem ciclo também, assim como a corrente alternada, as ondas possuem ciclo, tá? O que vem a ser um comprimento de onda? Na verdade, essa definição de comprimento de onda nada mais é do que a distância da onda. A distância que a onda percorre quando completa um ciclo. Então, por exemplo, o que é uma onda de 30 metros? Uma onda de 30 metros é aquela que viaja 30 metros cada vez que ela completa um ciclo. Ou seja, o ciclo dela viaja 30 metros. Cada ciclo dessa onda viaja 30 metros. O que é uma onda de 15 metros? É aquela em que o ciclo viaja 15 metros. Cada ciclo dela viaja 15 metros. Então, a gente pode observar o seguinte. Existem ondas de maior comprimento e ondas de menor comprimento. As ondas de maior comprimento são as que têm frequência mais baixa. As ondas que têm frequência mais baixa, ela demora mais para variar, portanto, o ciclo dela anda mais, vai mais longe, anda maior distância. As ondas que têm maior frequência é o contrário, o ciclo dela é muito rápido. Então, ciclo rápido significa que o ciclo viaja pouco, curtas distâncias. No caso do rádio AM especificamente, nós temos faixa de ondas longas, que hoje em dia nem se usa mais, ondas médias e ondas curtas. Qual que é a diferença de ondas longas, médias e curtas? Ondas longas viajam, cada ciclo dela viaja uma grande distância. Ondas médias, cada ciclo dela viaja média distância. E ondas curtas, cada ciclo dela viaja uma curta distância. Micro-ondas. Micro-ondas são ondas na qual o ciclo dela viaja uma distância muito pequena, merreca. Tá? Por exemplo, existem ondas de luz, que são ondas são ondas visíveis, né? São ondas de luz. Essas têm um comprimento bem menor do que as ondas de rádio. Então, cada onda de cada tipo de energia que compõe uma onda, para uma determinada finalidade, tem um comprimento diferente. Ou seja, o ciclo dela viaja a distâncias diferentes. Muito bem. Eu fiz um gráfico aqui embaixo. Daqui para cá, eu tenho uma distância de 300 mil quilômetros, ou 300 milhões de metros. Bom, aqui para a Terra, para o ser humano, 300 mil quilômetros é uma distância absurda. Para o universo é nada. Tá, pessoal? Então, basicamente é o seguinte. Essa distância, 300 mil quilômetros. Aqui nós temos o tempo de 1 segundo. Esta é a velocidade que as ondas viajam. Então, as ondas viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Ah, mas não é a luz que viaja a 300 mil quilômetros por segundo? Bom, na verdade, a luz são ondas. A luz é formada por ondas de comprimentos diferentes das ondas de rádio, mas são ondas também. Tá, pessoal? Então, as ondas de luz viajam a 300 mil km por segundo. Todas as ondas viajam a 300 mil km por segundo. Então, quer dizer que para ir daqui para cá,
no tempo daqui para cá tem 300 mil quilômetros. Então a onda leva 1 segundo para ir daqui para cá, para percorrer 300 milhões de metros, ou 300 mil quilômetros. Muito bem. Aqui, pessoal, eu coloquei dois exemplos que vocês vão entender melhor. Eu tenho uma onda de 30 metros, quer dizer que o ciclo dela viaja 30 metros. Então eu coloquei ela aqui, ó. Então tem um ciclo dela viaja 30 metros. 30 metros. Agora, tem que chegar até 300 milhões de metros. Então um ciclo é 30 metros. O segundo ciclo vai até 60 metros. O terceiro vai até 90 e assim por diante. Quantos ciclos dessa onda são necessários para chegar até aqui? Para percorrer essa distância de 300 milhões de metros. Então, para percorrer essa distância toda, se cada ciclo dela faz 30 metros, quantos ciclos dela são necessários para preencher essa distância? Basta você dividir 300 milhões de metros pelo comprimento da onda, 30 metros. Se você dividir 300 milhões de metros por 30 metros, vai dar 10 milhões de ciclos. 10 milhões de ciclos no tempo de 1 segundo significa que esse sinal, essa onda tem 10 MHz. Porque são necessários 10 milhões de ciclos para completar essa distância toda. Cada ciclo faz 30 metros, 10 milhões de ciclos somados fazem 300 milhões de metros. Então, basicamente é isso. Para você saber o comprimento de uma onda, ou a frequência de uma onda, você divide 300 milhões de metros, que é a velocidade com que ela viaja por segundo, 300 milhões de metros por segundo, pelo comprimento dela. Tá, pessoal? Você pega 300 milhões e divide pelo comprimento da onda, você tem a frequência dela. Neste caso, essa onda tem 30 metros, 10 MHz. Essa outra é 15, ó, tá vendo? 15 metros. Então, quer dizer que essa onda, quando ela faz um ciclo, ela andou 15 metros. Quantos ciclos são necessários para completar 300 milhões de metros? Você divide esse valor por 15. 300 milhões dividido por 15 dá 20 milhões de ciclos, ou seja, 20 milhões de ciclos por segundo é o mesmo que 20 MHz. Tá, pessoal? Então são necessários 20 milhões de ciclos, cada um faz 15 metros, somando todos eles dá 300 milhões de metros no tempo de 1 segundo. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona o comprimento de onda. Não comprimento, comprimento de onda. Comprimento é uma coisa, comprimento é outra. Tá? Então o comprimento da onda, na verdade, é a distância que o ciclo dela percorre pelo espaço. Tá? Se você quiser saber o comprimento de uma onda, por exemplo, eu tenho um sinal, uma onda de 20 MHz. Você faz a mesma coisa, você divide a distância total por segundo, 300 milhões de metros, você divide por 20 milhões de ciclos, né, que é 20 MHz, você vai obter um resultado de 15 metros. Então quer dizer que eu tenho uma distância total de 300 milhões de metros. Se eu dividir por 20 milhões de ciclos, vai dar 15 metros cada ciclo. E aí eu tenho o comprimento da nossa onda. Belezinha, pessoal? Então, para eu saber a frequência de uma onda, eu divido 300 milhões pela frequência da onda. E para eu saber a frequência da onda, eu divido este valor, 300 milhões de metros, pelo comprimento daquela onda, tá? Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui do forno micro-ondas. Micro-ondas significa que é micro-ondas, quer dizer que é onda extremamente curta, ou seja, cada ciclo dessa onda percorre uma distância muito pequena, tá? Só para vocês terem uma ideia, só de brincadeira, eu vou dividir 300, que é 300 milhões de metros, mas eu não vou colocar 300 milhões, vou colocar só 300. Eu vou dividir pela frequência do forno micro-ondas, que é 2.450 milhões, que seria 2,45 gigas. Então, 2.450. Aqui eu tenho a distância em metros. Na verdade, o comprimento das micro-ondas do forno, ó, não chega a nenhum metro. Na verdade, é 12 centímetros. 12 centímetros. Tá, pessoal? Então, o comprimento das micro-ondas do forno são de 12 centímetros, tá? Ou seja, cada ciclo da micro-ondas do forno percorre 12 centímetros. Para percorrer os 300 milhões de metros, são necessários 2 bilhões 450 milhões de ciclos. Beleza, pessoal? Então, o comprimento de onda é isso.
é a distância que o ciclo dela percorre, tá? E no segundo tem que percorrer 300 milhões de metros, porque essa é a velocidade com que as ondas viajam através do espaço. Não importa se é onda de rádio, de TV, micro-ondas, ondas de luz, raios gama, raio X e o raio que o parta. Beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas seja do caso nos comentários. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.